Leilin imaginou que esse animal era o fundo da cadeia alimentar do ecossistema. Esse foi o único caminho para este ciclo ter sido sustentado através dos tempos. Afinal, isso era apenas um jardim ecológico, não uma dimensão de bolso cheia de recursos. Por maior que fosse, não poderia suportar sozinho todo o ecossistema. Os organismos daqui aparentemente estabeleceram seu próprio ecossistema na ausência dos pesquisadores. Gemido um uivo profundo soou e Leilin instantaneamente se escondeu, observando a nova criatura aproximar-se. Esta criatura parecia um pouco semelhante aos dragões de pescoço de cobra, mas o que lhe deu arrepios foi sua enorme concha preta, com farpas de espinhos. Isso fez a coisa parecer indestrutível. Sua cabeça se destacava em um contraste gritante. Ao contrário de seu corpo enorme, era minúsculo com dois pequenos solavancos na parte de trás. Também tinha um nariz comprido que produzia o uivo anteriormente. Os estrondos soaram a cada passo, criando uma fraca vibração ressonante com o solo. Essa enorme criatura teve que pesar mais de 3 toneladas. Parou na frente do esconderijo de Leilin, ameaçando ainda os olhos minúsculos que examinavam enquanto esticava o pescoço de vez em quando para mordiscar as folhas da planta gigante. Suas marcas de mordida eram as mesmas das folhas que Leilin vira anteriormente. Ailasca. Procure no banco de dados pela imagem dessa criatura. Leilin ordenou furtivamente. Bip. Missão recebida. Começando a escanear a imagem, verificando o banco de dados. A ordem de Leilin foi cumprida fielmente pelo iChip e a resposta pareciam mais próximos do que nunca. Nenhuma correspondência encontrada no banco de dados. Começando a procurar por criaturas semelhantes. Após a comparação com criaturas semelhantes no banco de dados, essa criatura é suspeita de ser uma tartaruga de pescoço de cobra. Os dois são 87,9% semelhantes. Uma informação detalhada sobre tartarugas com pescoço de cobra foi então fornecida pelo iChip como acompanhamento. Tartaruga de pescoço de cobra, criatura da Era Antiga. Extinta a partir do presente. Onívora e temperada, sua concha possui uma habilidade defensiva surpreendente, tornando-se o ingrediente central de muitas armas defensivas. Pode atingir uma força semelhante à de um Magus de classificação 2 após a maturação. Leilin estudou a imagem, uma ilustração em um livro antigo iChip uma vez gravado da tartaruga de pescoço de cobra em concentração, certo? As únicas diferenças entre eles são a cor de suas conchas, o número de espinhos na casca e suas cabeças. Deve ser uma mutação de algum tipo. Leilin não pôde dizer que ficou surpreso. Um ambiente como este seria difícil para as criaturas da Era Antiga sobreviverem se não evoluíssem ativamente. Uma pequena mutação não era nada. Isso pode até ter sido instigado por membros do Quicksand. De qualquer forma, seria realmente anormal se essas criaturas mantivessem todas as suas características antigas. Se for esse o caso, tartaruga de pescoço de cobra você será, decidiu Leilin. Não era como se as tartarugas de pescoço de cobra estivessem mais vivas para contestá-lo. Leilin ainda permaneceu, não detectada pela tartaruga de pescoço de cobra quando terminou sua refeição e anunciou sua partida com longos uivos. Não resistindo à tentação, Leilin seguiu a tartaruga de pescoço de cobra. Shadow Stealth. A manipulação de Leilin rendeu este feitiço, que deveria ser de nível 1. Mais forte que muitos feitiços de rank 2. Isto foi especialmente verdadeiro quando usado com a força espiritual da fase de vapor. Leilin subiu na parte de trás da tartaruga de pescoço de cobra enquanto caía nas sombras. A casca sólida deu a Leilin uma sensação de estabilidade e segurança, e ele observou seu entorno. A área estava coberta por uma copa espessa e árvores enormes com trepadeiras parecidas com a chinesa Fringe Tree. Gotas de água exalavam um brilho encantador enquanto rolavam sobre as folhas e para baixo das videiras. A atmosfera foi ainda amplificada pelo florescimento de flores de cores brilhantes, maiores que os humanos, e a fragrância que eles emitiam.
Eles eram verdadeiramente rosas com espinhos. Lei fungou, pólen alucinógeno, combinado com essa energia neuroindutora. Um acólito nível 3, ou mesmo um mago oficial, seria enganado. Para Lei, este lugar parecia uma floresta tropical virgem de sua vida anterior, onde diferentes espécies prosperaram. Pintou um ambiente de primitividade. Em vez de avistar Lei, a tartaruga de pescoço de cobra tornou-se sua forma de transporte, avançando continuamente. Seus passos firmes não causaram desconforto a Lei enquanto ele descansava de costas. Aproximadamente meia hora depois, a tartaruga de pescoço de cobra trouxe Lei para um lago ao lado. O lago era um pedaço de terra desocupada. A água vinha de um rio, branco como jade, que enchia o lago com água fresca, pouco a pouco. Moo! Uma multidão de tartarugas de pescoço de cobra começou a se reunir. Muitos deles nadavam sem se importar no lago, mergulhando de vez em quando antes de levantar a cabeça sobre a água de repente, resultando em enormes salpicos em todo o lado. Alguns também atiraram colunas de água de suas narinas que se pareciam com fontes. A tartaruga de pescoço de cobra que Lei montou estava igualmente animada e foi direto para o lago. Deve haver cerca de 75 deles a que os olhos de Lei se iluminaram. Tartarugas de pescoço de cobra não eram bem conhecidas após a Era Antiga. Não só estavam com falta de força, suas linhagens também eram fracas. Eles não tinham utilidade para Lei. No entanto, havia algo que se destacava sobre eles. Eles se criavam como coelhos. O período de reprodução de uma tartaruga de pescoço de cobra regular era muito longo. Eles depositavam quase 100 ovos a cada 2 meses, e a taxa de sobrevivência de suas garras também era alta. Bloqueando predadores, pelo menos metade dos ovos eclodiria com sucesso. Enquanto houvesse comida suficiente, eles amadureceriam nos próximos anos e continuariam o ciclo. É assim que a natureza se equilibra. Os fortes não podem multiplicar-se tão rapidamente e, mesmo quando o fazem, é difícil provê-los. Por outro lado, os fracos têm uma taxa insana de reprodução e atividade. Lei lembrou-se dos ratos de sua vida anterior. Havia apenas uma palavra para descrever sua adaptabilidade e taxa de reprodução: perversa. Eles tinham uma possibilidade muito alta de sobreviver até mesmo no inverno nuclear. Quanto às mutantes tartarugas de pescoço de cobra aqui, seus corpos internos parecem funcionar ainda mais rápido. Provavelmente leva menos de um ano para amadurecer no óvulo. Lei tocou seu queixo em pensamento. Evidentemente, as capacidades reprodutivas dessas mutadas tartarugas de pescoço de cobra foram intensificadas para evitar a extinção de suas espécies. Claro que veio como uma evolução adquirida. Percebe-se, então, a partir dessas evoluções seletivas, que as tartarugas de pescoço de cobra definitivamente não possuíam nenhuma forma de superioridade e estavam, na verdade, no fundo da cadeia alimentar, à espera de serem atacadas ou assim como Lei estava se preparando para trazer amostras de sangue de tartaruga de pescoço cobra para um estudo mais aprofundado, ele ouviu um guincho agudo. Isso causou um alvoroço na comunidade de tartarugas de pescoço de cobra e todos eles começaram a correr em direção ao lago. Aqueles que já estavam no lago mergulharam fundo e nunca chegaram à superfície. O guincho ficou cada vez mais alto e Lei pôde ver um traço de carmesim no horizonte devido aos vários sentidos aumentados de seu corpo. A criatura era um tipo de ser gigante como um falcão. Lustrada com a cor do sangue, suas penas eram lisas, porém sólidas, com a cabeça coberta por hastes de penas douradas, dando a ilusão de uma coroa. Blood Vulture detectado. Criatura da Era Antiga. Eles atacam com ondas sonoras e podem manipular o sangue do alvo. Eles possuem um forte interesse em tesouros relacionados à linhagem e são criaturas comunais. Avaliação: extremamente perigoso. O airship empurrou em sua vista.
Blood Vulture. E a expressão de Lei Lin cresceu rapidamente de choque para a alegria. Eles têm extraordinária habilidade sensorial em relação a linhagens idiosincráticas em cima de sua visão soberba. Um fio de cabelo no chão poderia ser detectado facilmente, mesmo a uma altitude de 10.000 pés. Principalmente mantidos como animais de estimação por bruxos antigos para buscar tesouros da linhagem. Mas, Lei Lin hesitou ao ler a avaliação do perigo. Apenas a força desse abutre de sangue em particular era suficiente para alertar Lei Lin. Pode equivaler a um nível humano 3. Além disso, o Aiship afirmou que eles eram criaturas comunais. Havia definitivamente mais 3 membros em seu ninho ou até mesmo um King Blood Vulture. O rei seria, sem dúvida, um cristal de fase 3 e poderia até ter alcançado o reino da estrela da manhã. O abutre de sangue soava ocasionalmente enquanto navegava no ar, causando medo dentro da comunidade de tartarugas de pescoço de cobra, algo que parecia encorajar ainda mais o Urububang. Uma única tartaruga de pescoço de cobra, com uma perna ferida, destacou-se como se arrastou por trás da massa deles, e caiu no chão sob a debandada. Decidindo que era hora de parar a diversão, o Blood Vulture bateu as asas e mergulhou direto no chão. Os fortes ventos que se seguiram à sua ação já deixaram Lei Lin atordoado. O extraordinário tamanho do abutre, muito maior que a tartaruga de pescoço de cobra, surgiu lentamente à medida que se aproximava do solo. O contraste entre suas formas não eram óbvias quando o abutre de sangue voava no céu, mas comparadas quando mais perto, as enormes tartarugas de pescoço de cobra eram como ratos para o abutre de sangue. O tio Blood Vulture esticou sua enorme garra e fez um buraco na cabeça da tartaruga de pescoço de cobra. A coisa caiu, sangue respingando por toda parte.